Quando a gente fala de ritual, a impressão que se tem é sempre uma impressão negativa. A palavra ritual ganhou uma conotação negativa. A gente pensa que ritual é uma coisa que está relacionada, sei lá, tipo, essas seitas malucas que matam crianças, que usam osso de gato preto, esse tipo de coisa. Mas ritual é uma coisa muito mais abrangente, muito mais comum, muito mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Logo, quando você acorda de manhã e encontra uma pessoa no seu caminho, você já faz um ritual, que é estender a mão para essa pessoa, a pessoa vai pegar na sua mão e vocês vão balançar as mãos. Esse apertar de mãos, ele não tem nenhuma função assim, digamos, prática, real. Ele não libera nenhum tipo de enzima, ele não transforma nada no mundo físico material. O aperto de mãos é simplesmente um ritual que simboliza que você é uma pessoa inofensiva àquela outra pessoa, que você é amigável a ela. Se você se encontrar com uma pessoa que você conhece, estender as mãos e essa pessoa não estender a mão para você de volta, você vai achar que você fez alguma coisa de errado, que aquela pessoa está brava com você. E por mais que ela não diga que ela está brava com você, essa informação vai ser passada, porque os rituais são, em primeira instância, um tipo de comunicação, porque eles são um símbolo de alguma coisa. Os rituais são extremamente simbólicos, e essa é a ideia mais importante que está relacionada com os rituais. A nossa sociedade tem diversos tipos de rituais. Quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol, desde o dia em que você saiu do ventre da sua mãe, você faz um bolo, coloca velas em cima, normalmente correspondentes ao número de voltas que a Terra deu em torno do Sol, e você acende essas velas com fogo e assopra e bate palmas e canta uma música tradicional. Isso é um ritual, o ritual de aniversário, cantar parabéns para você. Se você não cantar parabéns para você, não vai acontecer nada de errado. Se você assoprar as velas e pensar num desejo, ele não vai acontecer. Mas todo mundo faz isso, porque isso é uma tradição. E se você não faz uma festa de aniversário para uma pessoa, você está passando a mensagem que você não se importa muito com ela. Dependendo da pessoa, claro, tem gente que não liga muito para isso. Eu, por exemplo, eu fujo o máximo possível dos meus próprios aniversários. Quando alguém decide que quer passar o resto da vida junto com outra pessoa, normalmente a mulher se veste de branco com uma roupa que tem um estilo parecido com o século 17, 18 e entra numa igreja andando bem devagarzinho ao som de uma música. E aí eles trocam peças de metal que são encaixadas no dedo e isso é um ritual, é o ritual do casamento. Quando você se forma também, a formatura é um ritual. Você se vestir com aquela roupa estranha, com aquele chapéu engraçado e receber um papel que está escrito que você entende de alguma coisa enrolado dentro daquele negócio de cartolina. Isso é um ritual. Mas talvez o ritual mais importante que a gente tem são os rituais fúnebres. Porque sem os rituais fúnebres, as pessoas dificilmente conseguem superar o período de luto. Se você conhece alguém que teve uma pessoa querida que desapareceu e nunca mais voltou, e aí você pode até ter certeza que ela morreu, ela desapareceu numa situação de muito risco, mas vocês não conseguiram resgatar o corpo e não conseguiram fazer um enterro, você sabe que para essa pessoa superar esse luto é muito mais difícil. A gente precisa de uma cerimônia fúnebre, de um ritual fúnebre. E não adianta dizer que não, porque se morre alguém que é muito próximo a você, por exemplo, sua mãe, seu pai, que mora com você, você não consegue simplesmente pegar o corpo daquela pessoa, colocar dentro de um saco de lixo e pôr para fora de casa. É desrespeitoso até mesmo mencionar esse tipo de coisa, porque a gente não consegue desvincular aquele corpo da pessoa que ela foi. Para a gente é simbólico o ato de você pegar aquele corpo, você fazer a sua cerimônia ali, o seu ritual de velório e tal, e enterrar aquele corpo num cemitério. Aquilo é importantíssimo porque a nossa mente, a mente humana, ela funciona através de símbolos. Você precisa de um símbolo para você determinar que aquele período, que aquele assunto está encerrado, ou que agora começa um novo assunto, ou que você completou mais um ciclo. Os rituais são importantíssimos para marcar símbolos. E a religião, sendo um dos aspectos mais importantes da vida de uma pessoa, mais do que um aspecto importante, ela é uma cosmovisão, na verdade, a religião molda todos os outros aspectos da vida de uma pessoa.
o ritual não pode estar desvinculado à religião. E nas religiões pagãs, as religiões que não são as religiões bíblicas, isso é muito presente. Em cada aspecto do dia a dia há um ritual, e esse ritual tem algum tipo de conotação religiosa. Desde o início da vida, com os rituais de fertilidade, até o final da vida, com os rituais fúnebres, a religião pagã ela marca os seus períodos, marca os seus ciclos através de rituais. Então, por exemplo, quando a terra não estava dando o seu fruto, ou quando as pessoas tinham poucos filhos, haviam rituais de fertilidade. Normalmente esses rituais de fertilidade estavam ligados a orgias ou alguma coisa com conotação sexual, claro, por causa da relação entre o sexo e a fertilidade. E acreditava-se que com esses rituais você conseguiria fazer a fertilidade acontecer de alguma forma. Alguns índios brasileiros, por exemplo, têm as suas danças da chuva. E eles acreditam que se você dançar a dança da forma correta, a chuva acontece. É como se fosse uma mecânica do universo que você aprende a manipular. Da mesma forma, os rituais fúnebres eles também estão ligados a essa manipulação das forças da natureza. Quando alguém morre, você tem que fazer o ritual da forma correta, para que essa pessoa consiga superar o seu período pós-morte, para que o seu corpo consiga alcançar o céu, e assim por diante. Por exemplo, os egípcios, quando eles morriam, você tinha toda uma forma de embalsamar o corpo, uma forma de colocar a pessoa na sua câmara fúnebre, você tinha que dispor os objetos dela lá, você tinha que colocar as comidas da forma certa, para que ela pudesse entrar na vida pós-morte, para ela conseguir chegar nessa vida pós-morte de forma satisfatória. Então, o interessante do ritual dentro do pensamento pagão é que quando você faz o ritual da maneira certa, você está manipulando forças que fazem parte da mecânica universal. Na verdade, você manipula forças que estão acima até mesmo dos deuses. Então, certos rituais, dentro de algumas mitologias pagãs, conseguem manipular os deuses. Porque os rituais estão relacionados com uma força, com um reino de energias e de forças que estão acima mesmo dos deuses. Portanto, aquele que consegue manipular os rituais, ele tem o poder da magia. E a magia, no pensamento pagão, ela funciona de uma forma muito simples. Vou usar um exemplo conhecido. O sujeito pega a cartola, o mágico pega a cartola, ele pega a sua varinha mágica e ele faz um movimento específico. E quando ele faz esse movimento específico, e ele fala palavras específicas, abracadabra, por exemplo, o coelho sai da cartola. Se ele fizer um movimento errado, o coelho pode não sair da cartola, sair do bolso dele. Se ele falar a palavra errada, pode ser um porquinho da Índia da cartola e não um coelho. Porque os movimentos e as palavras, os gestos, eles estão relacionados com essas forças que estão acima dos deuses. São as forças universais. É o reino metadivino. Mas, do outro lado do espectro da religião, existe a religião bíblica. E a religião bíblica tem alguns fundamentos que são bastante diferentes dos fundamentos da religião pagã. Principalmente em questões como essa questão do ritual e da magia. A Bíblia cita uma série de rituais, desde o início, né? Principalmente naqueles primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, você tem uma série de rituais que estão relacionados com o perdão dos pecados, com o santuário e assim por diante. E esses rituais eles são considerados uma coisa extremamente séria. Alguém que leva esses rituais como brincadeira ou que não leva a sério o suficiente, ele pode morrer. Inclusive na Bíblia tem casos disso, em que esses rituais eles são quebrados de alguma forma e essa pessoa é punida até mesmo com a morte. Portanto, está estabelecido. A Bíblia considera os rituais uma coisa importantíssima. E não só o Antigo Testamento. O Novo Testamento também tem rituais. Você lembra, Jesus estabelece um ritual onde é celebrada a morte dele. Quando você parte o pão, come o pão e bebe o suco da uva, o vinho, e você está celebrando a morte de Cristo. Você está comendo o corpo de Cristo, bebendo o seu sangue. Mas os rituais na Bíblia, eles têm uma importância, uma conotação, um poder muito diferente
dos rituais dentro do pensamento pagão. Dentro do pensamento pagão, como a gente mencionou, os deuses eles estão abaixo de forças superiores, de forças da natureza. Acontece que na Bíblia Deus está acima de todas essas forças, ele é a última instância da realidade, ele é a última instância de poder. Deus é absolutamente soberano. Se Deus é absolutamente soberano, os rituais não podem manipular a Deus. Deus não está suscetível a rituais. Deus está suscetível apenas à sua própria vontade. Deus é uma entidade absolutamente ilimitada dentro do pensamento bíblico. Não há nada, nenhuma instância que está superior a ele. Portanto, os rituais na Bíblia, eles não têm o poder de manipular a Deus, como acontece no pensamento pagão. Por mais que os homens tentem fazer isso, e a Bíblia cita diversos casos, onde essa lógica pagã que está relacionada aos rituais, ela é quebrada absolutamente. Isaías capítulo 1 é um ótimo exemplo. O povo continua fazendo seus rituais do deserto, os rituais de sacrifícios, o povo continua fazendo as suas orações, continua guardando as suas festas sagradas, mas Deus não ouve mais as orações do povo. Deus vira as costas quando o povo clama para ele, ele tampa os ouvidos, e ele se diz enojado dos rituais, dos sacrifícios e das festas sagradas que são guardadas. E o texto diz que isso é porque o povo não estava se importando com a coisa que é mais importante para Deus, que é a misericórdia. Tinham órfãos e viúvas que precisavam de cuidado do povo e o povo não estava ligando para eles. O povo acreditava que se eles cumprissem os rituais, eles iam ter automaticamente o favor divino. E a relação entre Deus e o homem na Bíblia ele não funciona de forma mecânica desse jeito, como acontece dentro do pensamento pagão. Um outro exemplo acontece lá em 1 Samuel capítulo 4, quando o povo de Israel está em guerra com os filisteus e eles não conseguem entender por que eles estão perdendo a batalha. E eles acreditam porque está faltando um elemento sagrado dentro da sua batalha. Então eles resolvem trazer a arca lá da onde ela estava, para ela vir para o campo de batalha. E eles acreditavam que a arca, sendo um objeto sagrado, ela tinha algum tipo de magia que ia fazer Deus se agradar deles e fazer eles vencerem a batalha. E diz lá que eles fizeram o ritual da maneira certa. Os sacerdotes, os Ofni e Finéias, filhos de Eli, carregaram a arca, trouxeram até o campo de batalha, mas eles perderam a batalha. Os sacerdotes foram mortos e a arca foi levada embora pelos filisteus. E ninguém entendeu direito por que isso aconteceu. Esse é um excelente exemplo de como o povo de Israel, por influência do pensamento pagão, achava que objetos mágicos e rituais conseguiam mudar, manipular a vontade divina. E o interessante é que mesmo nos casos onde Deus ele estipula um ritual e ele estipula uma ação de acordo com o ritual, mesmo assim a vontade de Deus é soberana no caso. Por exemplo, no caso de Sansão, havia um ritual a ser cumprido. Ele não poderia cortar os cabelos, ele tinha que seguir as regras do nazireado, e aí Deus concederia para ele uma força sobre-humana para livrar o povo do domínio dos filisteus, o mesmo povo de novo. E de fato, quando o cabelo é cortado, Sansão perde as forças. E você pode ter até uma sensação, nesse momento da história, da narrativa, de que as forças estavam no cabelo de Sansão, como se o ritual é que protegesse e trouxesse a força e que trouxesse o favor divino. Mas é interessante que no final da história, Sansão, mesmo sem cabelo, mesmo estando cego, mesmo estando aprisionado pelos filisteus, ele recobra a sua força por causa de uma oração. Mesmo Deus tendo tirado a força por causa do descumprimento do ritual, Deus traz de novo a força, mesmo não tendo os cabelos, porque isso depende simplesmente da vontade divina. Deus faz aquilo que ele quiser. É esse o pensamento bíblico. Portanto, é muito interessante a gente ver como diversas vezes a gente tenta aplicar esse pensamento pagão dentro do pensamento bíblico. A gente tenta aplicar para o Deus bíblico uma lógica pagã de ritual e magia. A gente tenta manipular as forças divinas através de rituais. A gente acha que se a gente pronunciar palavras de uma forma específica, você ganha o favor divino ou perde o favor divino. A gente acha que se a gente orar ajoelhado ou em pé, essa oração vai chegar de alguma forma diferente diante de Deus. A gente acha que se a gente pronunciar uma bênção em hebraico, ou em grego, ou em latim,
essa bênção vai se cumprir necessariamente, porque ela foi falada na língua certa, da forma correta, com as mãos se movendo da forma certa. Isso não acontece dentro do pensamento bíblico. Então, por que tem tantos rituais dentro da Bíblia? Os rituais na Bíblia, eles têm uma importância para o ser humano. Os rituais são símbolos e os rituais, eles são expressões do que as pessoas pensam, do que elas sentem, do que elas realmente acreditam. Portanto, quando os sacerdotes morreram porque ofereceram um fogo estranho dentro do santuário, não é o fogo em si que tem uma mística, não é o fogo em si que libera energias esotéricas que faz com que eles sejam mortos diante de Deus, mas é o fato deles mostrarem pouco respeito com aquilo que foi estabelecido por Deus. É a demonstração daquilo que está dentro do ser humano que é o que é realmente importante nos rituais bíblicos. Você não se curva diante de Deus para você conseguir manipular a Deus e ganhar o favor divino de forma mecânica. Você se curva diante de Deus como uma expressão de algo que você sente, de que você sabe que você está diante de um ser supremo e o se curvar é uma reação natural a isso que você está pensando, que você está sentindo. Então, quando você for se relacionar com Deus, tenha isso em mente. Não é a força mística dos rituais, das palavras, dos gestos, que vai modificar ou manipular ou conseguir o favor divino ou conseguir trazer a maldição divina. Não há nada que nós possamos fazer para obrigar a Deus a fazer uma coisa. O que realmente comove a Deus é um coração sincero. E é isso que é mais importante na Bíblia do que os rituais. É isso, na verdade, que é o fundamento dos rituais dentro do pensamento bíblico.